genial ou caótico. Bora lá. O episódio 16 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen é o episódio do ano. É obviamente o episódio mais impressionante em termos visuais de O cara já fala rápido, hein? ambas as temporadas. E não apenas ultrapassa qualquer coisa vista na primeira temporada, mas também se posiciona como marco na história da animação japonesa e do Sakuga no geral, ao lado de episódios como Mob, segunda temporada, episódio 5, Naruto Shippuden, episódio 167, Fate Apocrypha, episódio 22, Fairy Tail, episódio 5 e por aí vai. Jujutsu, episódio 16, garantiu algumas páginas nessa história do anime ao lado desses. Este episódio, dirigido e roteirizado por Itsuki Gami, representa um marco geracional em termos de animação. E desde o início... O cara nasceu um dia depois de mim. Literalmente, 11 de maio de 94, nasci dia 10. E o cara tá fazendo isso. E eu tô, tipo, morando com meus pais. Desde os primeiros 3 segundos do episódio, é evidente que esse episódio difere dos demais pela sua singularidade visual, se destacando pela grande quantidade de cenas Kanegashi. Tô com o valor antigo na cabeça, mandei 2 pila. Valeu, Tá mano. aí o restante. Valeu. Que KK. são esses desenhos sem sombras aqui, alterações na proporção da tela, um visual cru e não processado e uma grande quantidade realmente absurda de movimento. Sim, para um episódio de Sakuga não poderia faltar movimento. E tudo isso é um reflexo da priorização desse episódio na agenda de produção. Um tempo de produção melhor até mesmo significou que a equipe tinha apenas 15 animadores chaves e 2 diretores de animação, além de apenas um diretor-chefe de animação. Isso é meio que básico normalmente, mas acaba sendo um feito considerável pelos padrões de Jujutsu Kaisen. O episódio em si é um caos controlado, seguindo e expandindo as filosofias de design de personagens. Em outras palavras, tudo que era desnecessário foi removido, seja as sombras ou até mesmo o rosto de personagens ao fundo, o que deu às cenas um visual esteticamente agradável. Afinal, com essa escolha, o episódio passou a ser carregado pela pura forma dos desenhos e a força dos movimentos. Um exemplo marcante é o exato primeiro corte, que é quase que completamente sem sombras, mostrando o rosto de Sukuna com um trabalho de linhas detalhadas, a anatomia facial meticulosamente desenhada, e tem um trabalho de linhas irregular e expressiva. O pouco de sombras, praticamente nenhuma, significava que a cena dependia fortemente da forma pura dos personagens no lugar das cores. Os desenhos dos personagens são muito bons, ele tem um aspecto tão maleável. A equipe não estava realmente tentando ser fiel às folhas de design, o que fica evidente logo nesse começo, quando após a abertura, meio que adentramos na luta do Fushiguro, que foi praticamente todo animado pelo animador Osen. Eu digo praticamente, mas a verdade é que a contribuição de Osen estende-se de criar o storyboard, ao desenho de cenários, à edição e a assumir deveres de direção de fato. Ao analisarmos o trabalho de Osen, percebemos uma estrutura e um senso de progressão e coesão nas ações que são simplesmente excepcionais. O uso de um software como o Blender para mapear toda a sequência forneceu uma consistência e até mesmo uma noção espacial única do palco e do cenário. E para realizar uma proeza como essa, é necessário mais do que apenas habilidades técnicas, é preciso uma habilidade de animação absurda, como demonstrado nos 164 cortes, sem o uso de ninguém. Sim, ninguém. Para quem não sabe, ninguém é um processo crucial, onde um segundo animador refine e finaliza os personagens após a revisão inicial do diretor. A ausência de um ninguém nesses 164 cortes demonstra uma habilidade excepcional em animação. Além disso, um aspecto bastante notável no trabalho de Osen é a consistência na linha de ação, mesmo através de uma edição apertada. Cada movimento é direcionado com clareza composicional e espacial. Por exemplo, aqui quando Toji chuta seu filho para o lado, o movimento é imediatamente... Isso é muito importante. A gente comenta isso algumas vezes em parte de coreografia. Eu não vou falar de novo porque eu já repeti as coisas de coreografia 1 zilhão de vezes. Mas isso aí que ele tá falando, a linha de ação, é muito importante pra você entender o que tá acontecendo na tela, a direção das coisas, não ficar confuso. Continuado, com a mesma orientação em um plano aéreo, maravilhosamente enquadrado por sinal. Megumi então se levanta e seu pai o joga agora para uma nova direção, redirecionando o fluxo da ação para um sentido vertical. E ao mudar para um sentido vertical, agora ele vai introduzir o movimento transversal, que vem com o arremesso do caminhão. E percebe, o Megumi tá do lado esquerdo e permanece do lado esquerdo. Ou seja, um movimento que vai cruzar ou atravessar os outros dois que vimos anteriormente. Tudo isso não só mantém a coerência, mas também redireciona de maneira fluida o fluxo de ação. Cada batida de ação-reação na coreografia é cuidadosamente implicada, E voltou pro lado esquerdo. antecipada, executada e conectada, com o mesmo grau de coerência tridimensional. Isso é evidente na sequência do Megumi escalando, que apresenta cortes igualmente ocupados e um cenário profundamente integrado à ação. No entanto, isso nunca compromete a congruência posicional. Em outras palavras, apesar da complexidade do movimento constante, a posição relativa dos personagens e objeto no espaço é mantida de forma consistente e coerente. Tudo isso não só contribui para a qualidade estética da cena, mas também para a sua eficácia narrativa, mesmo que não percebamos. Mas a cena de Osen não para por aí. A gente não percebe conscientemente, mas inconscientemente a gente percebe. A diferença de uma luta foda e uma luta confusa. A complexidade da cena no canteiro de obras é impressionante, e talvez seja a minha favorita do episódio. Começando com esse detalhe do Megumi segurando no muro para virar, é um detalhe realmente pequeno, mas é o tipo de observação que é fascinante de ver sendo recriado em animação. Então tudo que se segue com o Megumi correndo é simplesmente uma ótima atuação de personagem. Ele se move com uma sensação de peso e impulso, e isso fica mais claro na forma como ele para de correr ao ver seu pai. E então, em toda a cena seguinte, podemos ver claramente como a direção e a animação funcionam em conjunto para criar muito mais energia do que um enquadramento estático. Megumi e os coelhos são desenhados e se movem em relação ao Toji. Eles se movem de maneira que reflete e complementa a posição e movimento do Toji, criando meio que uma interação dinâmica entre eles. Simultaneamente, a câmera e o storyboard da cena são pensados para enfatizar constantemente a posição e o impacto de Toji no espaço da cena. A distância entre os personagens e a maneira como Toji se destaca visualmente são pontos de foco. E apesar dessa complexa coordenação de movimento e enquadramento, a cena mantém uma certa fluidez e uma continuidade visual, tornando
tornando a ação coesa. É realmente fascinante como a câmera segue os movimentos de Megumi do coelho, mas sempre mantém um ângulo em Toji. E quando ele não está em tela, a perspectiva muda para seu ponto de vista. Como talvez já tenha ficado claro, e espero realmente ter conseguido exemplificar, o que realmente destaca este episódio é a conectividade, a integração de sua ação, o que é uma qualidade que não deve ser subestimada, especialmente em uma situação tão dinâmica quanto a deste episódio. O fluxo de estilo do episódio é coerente, mas também fundamentado, onde cada ação tem uma consequência. Isso é ilustrado por momentos com o aumento de temperatura e enlouquecendo o termômetro antes mesmo de começar os incêndios, o que é um reflexo do perigo iminente. Além disso, Tsushigami, o diretor, encontrou maneiras bastante criativas de transmitir o aumento Isso aí é... A chapa tá esquentando, pô. Isso é bem claro pra gente, né? das temperaturas, desde esse termômetro que eu já mencionei, mas até mesmo a lata de refris inchando por conta do calor. Esses pequenos detalhes adicionam uma camada de profundidade e realismo ao episódio, nos fazendo acreditar no que está em tela. Outro ponto a se destacar é o uso excepcional de adereços, armas e até mesmo personagens para dar profundidade física aos planos. Essa técnica fundamental de composição de imagem é desafiadora de manter em um episódio com muita ação e explosão, mas foi executada com habilidade neste caso. Mas obviamente, o episódio também brilhou na maneira como manejou a identidade visual e a arte dos personagens, criando uma paleta de cores coerente, que se destacou em contextos específicos. A luta entre Jogo e Sukuna foi exemplo perfeito disso, com seu impacto visual sendo intensificado pelo contraste com o restante do episódio, que foi mais contido em termos de cores. Bem, e realmente precisamos falar dessa parte em especial. Diferente da primeira parte da luta do Megumi com seu pai, a luta do Sukuna depende muito mais de efeitos e animações de fundo em larga escala. Todo o fundo aqui é feito pelo Blender, conforme dito pelo animador o Miyazaki lá no Twitter. As janelas iluminadas realmente iluminam Sukuna, e é um detalhe bom como às vezes vemos apenas a luz sobre seu contorno. Há um aumento perfeito na ação, Sukuna começa devagar e acelera à medida que se aproxima. Mais uma vez temos aquele trabalho insano de câmera, com panorâmicas e cortes com time perfeito. Eu não vou passar frame por frame, mas basicamente não são apenas os personagens e efeitos, o movimento da câmera é um componente essencial dessa luta, e novamente ela quase que carrega a coerência e energia de uma cena para outra. Veja esse giro aqui, por exemplo, o corte entre as cenas e a mudança de perspectiva é praticamente imperceptível, o que demonstra uma das grandes vantagens do animador criar seu próprio storyboard. Cada corte em toda essa sequência é tão bem estruturado, com uma quantidade realmente ridícula de animação de fundo, e o que mais impressiona é que tudo é desenhado à mão. E Miyazaki, sendo um animador insano, achou que tudo isso era pouco complicado, então parece ter decidido fazer um efeito olho de peixe. Enquanto a grande maioria dos animadores desistem de tentar animar fundos inteiros como esse, ele continua tentando complicar a perspectiva. Miyazaki é um animador muito bom e continua seguindo o princípio. É igual falaram no chat, imagina se tivesse tido tempo pra produzir o episódio decentemente. Tipo de sombras mínimas deste episódio, o que faz sua arte se destacar ainda mais. Cada plano é tão criativo e os efeitos, assim como os personagens, estão sempre em movimento. As chamas explodem, transformam-se líquidos em balas, depois ganham formas de mãos. Criatividade é a palavra de fato. E eu já disse algumas vezes, mas é sempre bom lembrar que cada frame é desenhado à mão. Vocês conseguem entender o quão absurdo é isso? E olhe para a atuação insana aqui. E isso acontece quando você deixa alguns dos melhores animadores do mundo criarem. O trabalho de linhas grossas, a atuação de personagem fluida e quase assustadora, e a qualidade de desenho insana. Esse único corte é de explodir a mente. Sério, olhe para toda essa sequência. Estou literalmente pulando um monte de cenas, porque realisticamente não posso escrever o roteiro de um vídeo de mais de 5 horas. Acho que eu preciso mencionar mais essa sequência aqui, que é uma referência a um outro anime que eu vou mencionar mais pra frente. E que se eu pudesse resumir tudo, é que a animação de fundo é fortemente estilizada, com linhas parecidas com caligrafia. As formas do personagem são soltas, e eles parecem pertencer a um anime completamente diferente. Acho muito interessante como esse episódio buscou inspirações em outras obras, como o clássico Tetsuan Buddy, para forjar sua identidade visual, o movimento que reafirma a natureza intertextual e colaborativa da animação japonesa. Quando eu mencionei no começo do vídeo a história do anime do Sakuga como sendo um livro com suas diversas páginas, era realmente disso que eu me referia. O anime é um meio que vive continuamente de se referenciar e animadores inspirados muito obviamente por gerações passadas e que moldaram suas estéticas a partir disso. O que eu quero dizer é que essa cena aqui, animada pelo gênio da animação digital, Sou Miyazaki, faz uma óbvia referência à cena animada por Shingo Yamashita, o que é mais uma das inúmeras demonstrações de como a influência de Yamashita no mundo anime da animação digital é profunda e multifacetada. Ele é conhecido por sua habilidade em mesclar técnicas de animação tradicionais com tecnologias digitais inovadoras, só que tudo isso em uma época que o digital ainda estava apenas começando. Em Buddy the Mind the Code, ele revolucionou, e eu não acho que é um exagero usar essa palavra, ele de fato revolucionou a indústria ao introduzir técnicas digitais que não apenas melhoraram o visual, mas também permitiram uma maior expressividade e fluidez nos movimentos dos personagens. Seu trabalho não só estabeleceu um novo padrão para a animação de séries de TV, mas também influenciou muitos animadores a explorar e adotar tecnologias digitais em seus trabalhos. É fascinante pensar que mais de uma década depois, animadores digitais ainda se inspiram no que ele criou, buscando incorporar suas ideias em seus próprios trabalhos. E tudo isso reflete no projeto apaixonado, inspirado e até mesmo maluco que é o episódio 40 de Jujutsu Kaisen. Isso é a parada da criatividade, né? Não, você tem que usar a tecnologia a favor de deixar sua criatividade mais fluida e ampla, né?
As pessoas talvez possam pensar nele como um episódio incoerente e criado sem um profundo pensamento prévio no todo, mas a verdade é que é justamente o contrário. Ele efetivamente ilustra a importância da coerência junto da inovação na criação artística, mantendo-se fiel à sua identidade, ao mesmo tempo em que surpreende com as ideias originais e o que eu chamaria de uma disposição contínua para influenciar gerações futuras. O episódio, pelo menos pra mim, não é apenas o episódio do ano por sua qualidade visual, mas também um capítulo essencial da história da animação digital japonesa, e na verdade apenas da animação japonesa como um todo. Mas o vídeo hoje vai ficando por aqui, pessoal. Gostou? Dá aquele like e se inscreve aqui no canal. Infelizmente, muitas cenas ficaram de fora deste vídeo. Bacana. Aí, o que mais? Deixa eu ver aqui.